Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tem uma outra versão que diz: tudo é ilusão, diz o pregador. Tudo é ilusão. Tudo é inútil. Quando a gente reflete, pensa num versículo como esse, e a gente traz isso para a nossa vida pessoal, e a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a lembrar coisas da nossa vida, e quando a gente começa a observar a história de nossos amigos, da nossa família, e a gente, olhando para esse povo todo, a gente olha também para Jesus, a gente é obrigado a concluir que Jesus foi a única pessoa que viveu uma vida perfeita aqui na terra. Jesus foi o único homem que cumpriu tudo que era para ser cumprido através da vida dele. E aí a gente olha para a vida dele e às vezes a gente pergunta assim: o que Jesus fez? E a resposta seria: Jesus curou doentes, Jesus ressuscitou mortos, Jesus ensinou lições profundas de vida, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. E aí eu olho para a nossa vida. Na nossa vida comum, na nossa vida diária, geralmente uma pessoa que é usada por Deus com o dom de cura, ela já quer logo abrir um ministério de cura, já quer divulgar aquilo, já quer se colocar como uma pessoa que cura, que Deus usa para curar, e por aí vai. Quando a pessoa tem o dom da pregação, o dom da ministração da palavra, ela logo quer abrir uma igreja, quer abrir um ponto de pregação, quer colocar aquele dom dela em evidência. Alguns até querem dar um jeito já de ganhar dinheiro com isso. E na nossa vida pessoal a gente busca construir coisas, busca conquistar coisas, que é normal, que é inerente à vida humana, é o que a gente precisa fazer mesmo, correr atrás, buscar conforto, buscar lazer, buscar diversão, buscar estar bem, se sentir bem, por aí vai. Mas Jesus não se preocupou em fazer nada disso, em construir nada disso. A Bíblia não fala de templos que Jesus construiu, não fala de sinagogas que ele construiu. Você nunca vai ouvir falar sobre a sinagoga de Jesus. Fala sobre a casa de Pedro, sobre a casa de José, que era o pai de Jesus, que foi a casa dele até os 30 anos. Mas quando Jesus assumiu o seu ministério, assumiu a sua missão aqui na terra, você não vai ver Jesus construindo nada. A Bíblia até fala que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Era tudo emprestado. Até o túmulo dele foi emprestado. Ele não comprou nada, ele não adquiriu nada, ele não construiu nada, ele não enriqueceu. Ele quis cumprir o propósito de vida dele, e ele cumpriu. E aí a gente observa que a gente quer seguir Jesus, a gente quer seguir o exemplo dele, quer ser como ele, mas na hora que a gente vê que Jesus foi para a cruz, a gente reluta em ir para lá. A nossa carne não quer ir, a nossa alma não quer ir de jeito nenhum. Mas se a gente for seguir Jesus, a gente tem que concordar que o propósito de todo homem na terra é a cruz, é passar pela cruz para morrer e para ressuscitar para a vida eterna. E a gente crê na ressurreição, mas a gente morre de medo de morrer. A gente diz que crê que Jesus vai voltar, que a gente acredita no mistério da volta de Jesus, a gente acredita que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Mas às vezes lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, a gente como que torce para Jesus demorar mais um pouquinho para vir, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda, a gente tem muita coisa para conquistar. E aí a gente, quanto mais olha para a vida da gente vai descobrindo que é tudo mesmo ilusão, é tudo
inútil, a gente não vai levar nada, a gente não vai deixar nada, porque as coisas que a gente deixa, quando consegue deixar alguma coisa, são coisas passageiras, são coisas que às vezes provocam até discórdia entre os que ficaram. Eu acho que Jesus não deixou nada material, nunca se preocupou com nada material, porque ele sempre soube que ele não é daqui. Ele sempre soube que ele é do céu. E a gente proclama que nós somos do céu, a gente proclama que nós vamos viver a eternidade com Deus, a gente declara que o reino de Deus está sobre a nossa vida, a gente ora pedindo o reino de Deus sobre nós, mas nós não vivemos como quem está aqui de passagem. Nós vivemos como se a gente fosse durar muito tempo. Nós vivemos como se as coisas daqui fossem essenciais, fundamentais, primordiais para a nossa vida. A gente não enxerga a eternidade. A gente não se enxerga na eternidade. A gente não valoriza a eternidade mais do que os dias que a gente está vivendo aqui. Se a gente valorizasse, se a gente tivesse consciência de quem a gente é, do jeito que Jesus, estou falando do Jesus homem, do jeito que Jesus tinha, a intimidade com o Espírito Santo seria muito maior, porque nós estaríamos valorizando o espiritual mais do que o material, o espiritual mais do que o carnal. Por isso que a gente fala que segue Jesus, mas gasta menos tempo com Jesus do que com a vida aqui na terra. A gente fala que está preparado para a eternidade, e não existe esse negócio de preparado para a eternidade, que quem nos prepara para a eternidade é Jesus, quem nos capacita a ir para a eternidade com Jesus é Ele mesmo, através do seu sacrifício na cruz. Mas a gente não tem essa consciência, a gente não se conscientiza plenamente de que nós não somos daqui, e que as coisas daqui são passageiras, que tudo é vaidade, que tudo é inútil, e a gente se apega a essas coisas passageiras, a essas coisas inúteis, se apega tanto, que a gente perde, às vezes, oportunidade de crescer espiritualmente muito mais do que a gente cresce, de entrar em intimidade com Deus muito mais do que a gente tem, e de ouvir o Espírito Santo com muito mais facilidade do que a gente ouve, porque a gente, mesmo que lute contra isso, mesmo que diga que não é assim, a gente está muito mais conectado com o secular do que com o sagrado. A gente está muito mais preocupado com o hoje do que com a eternidade. A gente está muito mais preocupado com o amanhã do que com a eternidade. E Jesus disse para nós não nos preocuparmos com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. A Bíblia diz que Jesus cuida de nós para nos suprir das nossas necessidades, para nos sustentar nos dias maus, para nos fortalecer quando estivermos fracos. Quando a gente está em comunhão com Ele, quando Ele é o Rei da nossa vida, quando Ele governa realmente a nossa vida. Quando eu olho para um versículo desse que o Salomão, que foi o maior sábio que houve na história, quando a gente lê esse livro de Eclesiastes, só convida a gente a refletir na inutilidade da nossa vida aqui. Tanto que a nossa vida aqui é pequena, o tanto que a nossa vida aqui é efêmera, o tanto que é passageiro, e a gente se torna escravo das coisas passageiras, escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo de alimentação, escravo de lazer, escravo de campanhas, escravo de correr atrás disso, escravo de correr atrás daquilo, porque a gente não se liberta do material para se ligar no espiritual, porque a gente não se liberta do profano para se ligar no sagrado, porque a gente, na realidade, não está tendo o reino de Deus totalmente estabelecido sobre a nossa vida. E as coisas passageiras, as coisas
perecíveis. As coisas inúteis da vida, que são úteis para nós enquanto nós estamos aqui, são acrescentadas a partir do momento que o reino de Deus se torna real na nossa vida. Jesus disse que o que é importante para o homem é inútil para Deus. Jesus disse que o que é elevado para o homem é abominação para Deus. Enquanto nós não nos desprendermos, não nos desapegarmos de nós mesmos e das coisas passageiras, para colocar o foco no alvo da nossa vocação, no alvo em direção ao nosso Senhor, do alvo de passar verdadeiramente pela cruz, matar verdadeiramente o nosso eu, para nos colocar em total dependência a Jesus através do Espírito Santo em nós, em total submissão à voz do Espírito Santo que fala o tempo todo dentro de nós. Nós vamos continuar correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas. E as coisas não são para correr atrás. As coisas são para receber de Deus. Às vezes a gente gasta uma vida inteira para descobrir isso. Às vezes a gente gasta uma vida inteira para entender isso. Se tivesse prestado atenção no que o sábio disse, talvez a vida tivesse crescido, tivesse fluído de maneira melhor. Tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é inútil. O que tem de precioso realmente para todos nós e para a nossa vida é o Espírito Santo habitando dentro de nós.